Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. I want to call you to open your Bibles Livro de Provérbios, capítulo 22. in the book of Proverbs, chapter 22. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, Open up with capítulo me in 22, Proverbs, chapter 22, versículo 6. verse 6. Provérbios 22, versículo 6. Proverbs 22, verse 6. Diz assim a palavra de Deus: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Semana passada, nós celebramos aqui nos Estados Unidos o Dia dos Pais. Last week we celebrated Father's Day here in the United States. E eu falei sobre a paternidade responsável. And I talked about the responsible paternity. Esse texto que nós acabamos de ler, This text we just read ele diz que o futuro dos nossos filhos says that the future of our children depende da instrução que ele recebe. depends on the instruction he or she receives. O futuro dos nossos filhos The future of our children depende da instrução depends on the que eles instruction recebem that they receive pelos pais. from his parents. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande We've never had such a great opportunity de estruturarmos as nossas to casas. structure our homes. E hoje eu quero falar para os pais, And today I want to speak to the parents, não só to the para fathers, os homens, not only to the mas também para as fathers, mulheres. but also to the mothers. Quero falar para os pais e para as mães. I want to speak to the parents. Nós aprendemos semana anterior que a paternidade, We learned last week that paternity ela não é simplesmente uma ação biológica. is not simply a biologic Ou seja, action. a paternidade não tem a ver só com alguém gerar um filho biologicamente, It doesn't only have to do with a biological child, mas tem a ver com gerar um filho e dar o destino para esse filho que ele gerou. but it has to do with giving destiny to the child that you generated. Nós vivemos em um mundo onde existe uma geração de pais irresponsáveis, We live in a world where we have irresponsible parents que eles geram os filhos, mas os abandonam. who generate children but abandon them. E nós aprendemos que um aspecto principal And we learned that the main aspect para que os pais sejam bons disciplinadores de seus filhos for the parents to give good discipline to their é children conhecer e amar a is Deus. to know and to love God. Pais que conhecem e amam a Deus, Parents who know and love God eles vão ensinar os seus filhos will teach their a children conhecerem to know e a amarem a and Deus. to love God as Então well. não basta gerar um filho, So it's not enough to generate a mas child. precisamos cuidar dos filhos We must care for que them. nós geramos. Care for the E children that we esse generate. provérbio escrito por Salomão, And this proverb written by Solomon ele diz que nós devemos instruir as crianças says that we must instruct our ou children, instruir os nossos filhos instruct the kids no caminho que eles devem andar. in the path that they should take. Essa versão diz segundo os objetivos This version says according to que the você tem objectives para eles. that you have for them. Ou seja, o destino dos nossos filhos In other words, the destiny of our estão nas children nossas mãos. is in our hands. Nós hoje vivemos um tempo, Today we live in a time, em uma sociedade onde milhares de in a pessoas society where millions of people são órfãos de pais vivos. are orphans of living parents. Eles estão dentro das casas, They are inside of their eles homes. vivem debaixo do mesmo teto, They live under the same roof, mas eles não se relacionam com os but filhos they don't have relationship with de their acordo children com o que a palavra de Deus nos instrui. according to what the Word of God instructs us. E nós aprendemos que existe uma multidão de filhos lutando And we understand that there is a para multitude of provarem children a sua condição de filhos. fighting to prove that they are in fact Mas children. nós vimos também But we also see que nós podemos nascer de novo, that we can be born again ou seja, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, and acknowledge Jesus as our Lord and e Savior temos Deus como nosso Pai. and have God as our Father. Ou seja, In other algumas words, pessoas estão lutando some people are fighting para ter o nome do Pai to have their em biological uma certidão de father's nascimento. name on their birth certificate. Mas quando você nasce de But novo, when you are born again, quando reconhece Jesus como Senhor e when Salvador, you acknowledge Jesus as your Lord o and seu nome Savior, não é escrito numa certidão de your nascimento. name isn't written on a birth O certificate. seu nome é escrito no livro da vida. Your name is written in the book of life. Posso ouvir um amém por isso? Can I hear an amen Eu for posso that? ouvir um aplauso do Senhor por isso? Can I hear applause for Aplauda that? Ele porque o seu nome Give him praise está because your escrito name
is written no livro da vida. in the book of life. Ainda que o nome do seu pai não esteja na sua certidão de nascimento. Even if your father's name is not on your birth E nós temos certificate, lutado com isso. we have fought so much with E this. não é errado o filho querer conhecer o pai. And it isn't wrong for a child to want to know his Errado é o parents. pai abandonar It's wrong for the o parents to filho que ele abandon gerou. the children that they have generated. A terra necessita que nós, The earth needs pais, for us parents exerçamos com responsabilidade to exercise with a responsibility nossa paternidade. our fatherhood. Essa pandemia This do pandemic coronavírus, of the coronavirus ela colocou as famílias dentro de casa has placed families inside of their homes por mais tempo que eles esperavam. for longer than expected. Algumas famílias tiveram a oportunidade de se reajustar, Some families had a chance to readjust mas themselves. ao mesmo tempo nós temos visto as estatísticas But at the same time, we've seen statistics que o índice da violência doméstica tem aumentado. that says that the index of domestic violence has increased. Isso nos mostra que as famílias não aprenderam a viver juntos. This shows that the families haven't learned how to live together. Marido e mulher, Husband and pais e wife, filhos parents têm and tido children, dificuldades they have had de difficulty estarem debaixo do mesmo teto. of being under the same roof. Então nós temos uma oportunidade We tremenda have a tremendous de opportunity mudar essa história. to change this story. Tudo que Deus fez na terra até hoje, Everything God has done on earth till this Ele day, fez através de uma família. He has done through a family. Deus, Ele formou Adão God formed Adam do pó da terra, from the dust of the porque earth. Adão ele foi criado na eternidade Because Adam was created in e ele foi eternity. formado na terra. And he was formed Ou seja, on earth. você também foi criado na You were eternidade also created in e eternity. você foi formado na But terra. formed on earth. Nós temos uma origem e um destino We have an origin and que é a a destination, eternidade. which is eternity. Adão ele foi o pai da humanidade. Adam was the father of humanity. Eva foi tirada da costela de Adão. Eve was taken from his rib. Ou seja, Deus estabeleceu a família So God established the family como alicerce principal as the main para uma foundation sociedade equilibrada. for a balanced society. Não existe uma sociedade equilibrada There is no balanced se society não existe sucesso na família. if there is no success in the E o family. diabo sabe disso. And the devil knows Satanás sabe this. disso. Satan knows. E hoje existe um complô do inferno Today there's a structure from hell para destruir as famílias. to destroy families. Mas eu vim aqui nessa manhã te dar boas notícias, And I came here this morning to give you trazer good news, instruções para a tua to vida bring instruction for e your dizer life, para você to say to que you a sua família that your ela é family responsável is para que responsible nós tenhamos um mundo melhor, for us to have a better world. para que nós tenhamos uma sociedade Your melhor. family is responsible for us having a better society. Adão falhou Adam no failed seu compromisso in his commitment de proteger a sua família of protecting his family. e aí gerou o caos. And chaos came forth. Por quê? Why is it? O caos ele foi gerado Chaos was por causa da generated desobediência. because of the disobedience. Mas há 2000 anos atrás, But 2,000 years ago, um homem chamado Jesus Cristo, a man called Jesus Christ ele veio cumprir uma missão na terra came to fulfill a mission de on the earth, restaurar a família, to restore the de family, trazer de volta a autoridade to bring back que o authority homem perdeu that man had por lost desobedecer a Deus. for having disobeyed E God. nós aprendemos na semana anterior And we learned last que a week principal missão de that Jesus the main mission of Jesus não foi fazer milagres. wasn't to perform miracles. Nós aprendemos que a principal missão de Jesus We learned that the main mission of Jesus foi obedecer was to obey ao Pai. the Father. Jesus dizia: eu e o Pai Jesus would say, somos um. the Father and I are one. Eu só faço aquilo que o meu Pai I only do what me my mandar Father fazer. tells me to do. Na casa de meu Pai In my Father's há house, muitas moradas. there are many rooms. Quando ele foi ensinar aos discípulos orarem, When he went on to teach the disciples to Jesus pray, disse: olha, quando vocês forem orar, he said, when you pray, orem assim: pray in this way, Pai nosso our que Father está nos céus. in heaven. Milagre Miracles é consequência are the consequence da obediência. of obedience. Muita gente quer viver milagres, Many people want to live mas não miracles, entende o poder da obediência. but don't understand the power Jesus of ele obedience. viveu o que ele viveu, Jesus lived what he did. agiu da forma que agiu,
behaved the way he did. levantou mortos, He raised the dead. curou cegos, Healed the blind, paralíticos, the paralyzed. fez milagres He extraordinários. performed Mas extraordinary o miracles. fundamento But the dos foundation milagres of all the miracles estava na obediência. was in his obedience. E quando ele foi à cruz, And when he went to the num cross, diálogo com o Pai, when he was speaking ele to the disse, Father, "Pai, he said, Father, se for possível, if possible, passa de mim let this cup esse cálice. pass. Todavia, Although, não seja feita a minha let vontade, not my will be mas a done, sua but vontade." your will. Ou seja, a principal missão de Jesus. In other words, the Foi main obedecer mission ao of Pai. Jesus was to obey the Essa Father. mensagem completa está nos nossos canais. This complete message no nosso canal is do in our YouTube, YouTube channel. Nosso canal no Facebook. It's also on our Você Facebook. pode ouvi-la com mais calma You can go and hear e it aprender alguns princípios slowly so that you sobre a can learn paternidade principles responsável. about responsible paternity. E a paternidade para mim é o fundamento principal And fatherhood to me is que the Deus main estabeleceu foundation that God para established termos equilíbrio for us to have na the nossa balance sociedade. in our society. Quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, When God destroyed the earth with por the causa da flood, iniquidade do homem, because of the iniquities Ele of chamou man, uma família, He called on a a family, família de Noé. the family of A Noah. família de Noé entrou na arca The family of Noah entered e the ela ark, foi salva no meio do dilúvio. and his family was saved in the middle of the flood. Deus não livrou Noé e a família dele do dilúvio, God didn't deliver them from the mas flood, livrou a família no but dilúvio. delivered them in the Ou flood. seja, eu e você estaremos protegidos You and I will se a be nossa casa protected estiver unida. if our home Pode vir is o coronavírus. united. The coronavirus Essa é can uma come. pandemia. It's a pandemic. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos nós teríamos pandemias. But the Bible says that in the end of times we would have Essa é apenas pandemics. uma. This is only Virão one. outras, There are many mas to a minha come, casa but my vai house estar estabelecida. will be Deus established tem um compromisso because com a God has a família. commitment with A family. sua casa é a sua arca. Your family Você is precisa your ter os ark. teus filhos You must have your perto de children você, near you, guardados. well protected. Deus estabeleceu de volta God reestablished um novo começo com Noé. a new beginning with Mas ainda Noah. assim o homem falhou novamente. But even still mankind Aí dropped Deus the ball chama again. Abraão And God called e Abraham. fala: olha, Abraão, através de você, And he says, Abraham, eu through vou you, tornar famílias numerosas na terra. I will make Eu families vou os abençoar. numerous again, E assim foi. and I will bless them. Quando Deus enviou Jesus à terra, When God sent Jesus Ele usou uma to família. earth, he used a family. Ele usou um homem chamado José e uma mulher chamada He Maria. used a man named Joseph and a woman Porque called ele queria Mary, ensinar para mim e para você because he wanted to teach you and que I o primeiro lugar que Jesus precisa ser gerado, that the first place dentro das Jesus nossas needs to casas. be found is inside of our homes. o primeiro lugar que Jesus precisa ser gerado é dentro das nossas The casas. first place Jesus must E be found is porque in our Jesus homes. poderia vir Because Jesus could just sem come, esse processo, amém? arise without the process of a Você family. precisa gerar Jesus na sua família. You have to generate Jesus in your A family. família ela é o alicerce. The family is the A foundation. terra necessita The earth needs que nós exerçamos a nossa paternidade. for us to exercise com our responsabilidade. paternity with responsibility. E hoje eu quero falar And today I want to speak on, um pouquinho para nós pais, speak about a little bit algumas for us dicas parents, for us some tips, para sermos pais for us responsáveis. to be responsible Você está parents. preparado? Are you ready? Are you ready? Está preparado? Você está preparado? Are you ready? Fala inglês aí para o seu vizinho. Are you ready? Speak English to your neighbor. Você Say, vai are you embolar ready? sua língua agora bastante. You're gonna have to Fala, are fold you your ready? tongue. Say, are you ready? Você está preparado? Are you prepared? Dicas para ser um pai responsável. Here are some tips to be a Quantos responsible pais parent. nós temos aqui nessa How manhã? many parents do we have here this morning? Glória a Deus. Praise God. Quantos que desejam ser pais aqui nessa How manhã? many wish to be parents? Glória a Here? Deus. Vou orar por você. I'm going to pray for you. A paternidade é uma missão. Paternity is a mission. Dicas para ser um pai responsável. Here are some tips to be a responsible A parent. primeira dela, The first um pai is a parent precisa afirmar must affirm a identidade the identity do filho. of the child. Nós vivemos uma geração sem identidade. We live in a generation without identity. Por quê? Why is Porque that? Salomão disse, olha, pais, Because Solomon said, instruam parents, os seus filhos teach your children segundo os objetivos que você tem para eles. according to the objectives you have for them. Ou seja, nossos filhos precisam So our children need ter a identidade deles afirmada. to have their identity A assured. masculinidade dos The homens, masculinity a of men, feminilidade das the mulheres. femininity of women.
Falei. We got it. Difícil, feminilidade, Femininity, masculinidade. masculinity. Deus fez macho e fêmea. God made Deus man, fez homem e mulher. male and female, man and woman. Não é um sistema que vai mudar It's not the system o that que will os céus change estabeleceu. what the heavens have already Pais established. precisam afirmar Parents must a affirm, identidade do seu filho. reassure the identity Eu of their vejo pais children. chamando os meninos, I see seu fathers mariquinha, calling boys você parece uma menininha. little homos. Isso não é a forma de um You pai look like a little girl. afirmar This is not a way a identidade do seu filho. for a parent to affirm the identity of the child. Como um pai pode afirmar a identidade do seu filho? How can a parent reaffirm the identity of their child? Amando By o seu loving filho. their child. Amar e ser amado To love and to é uma be das loved principais is one of the main necessidades needs do ser humano. of the human being. Quem é que gosta de ser amado? Who here likes to be loved? Quem é que gosta de amar? Who here likes to love? Aleluia. A minha esposa gosta quando eu falo para ela, I love you. My wife likes it when I say to her, I love you. Quando eu digo, eu te amo. When I say, I love E às you. vezes a gente passa tanto tempo And sometimes we spend sem fazer so much declarações time como essa. without declaring our love. Antes de Jesus ser guiado ao deserto pelo Espírito Santo, Before Jesus being led to the desert by the Holy logo Spirit, depois do seu batismo ali no Jordão, soon after his baptism in the Jordan, Jesus recebeu uma afirmação Jesus received an do affirmation Pai from the Father sobre a identidade dele. regarding his identity. Mateus capítulo 3, In Matthew chapter 3, no versículo 16, verse 16, diz assim: it says, assim que Jesus foi batizado, just as Jesus was saiu da baptized água. and left the Naquele water, momento o céu se abriu. that moment the heavens were E ele opened, viu o Espírito de Deus And he saw the Spirit of descendo God como pomba coming e upon him pousando sobre ele. as a dove and landing on him. Então uma voz dos céus disse: And a voice said from heaven, este é o meu filho amado, this is my beloved Son, em quem me agrado. in whom I am well pleased. Olha só, Look at this. no dia do batismo de Jesus, On the day of his baptism, era um dia importante. it was an important day for Jesus Jesus. estava sendo batizado He nas was águas. being baptized in the waters. E não só batizado nas águas, And not only baptized mas in ele the estava waters, indo para cumprir but he was going on to propósito fulfill dele. his purpose. Ele tinha uma missão: He had a mission vencer o diabo. to overcome the E ele devil. passou 40 And he dias spent 40 no days deserto. in the Ele wilderness. teve fome. He had hunger. Ele passou necessidades He ali. was in need there. Mas antes dele ser enviado para essa missão, But before being sent on this o mission, pai his father disse: said, este é o meu filho amado. this is my beloved Son. Jesus precisava ser afirmado Jesus had to be na identidade dele. reaffirmed in his Era um identity. dia importante. It was an important day. Ao mesmo tempo que ele estava batizando, At the same time that he was getting ele estava indo baptized, para uma he missão. was going on his mission. Quantos de nós não afirmamos How many of us do a not identidade dos nossos filhos, claim the identity of our children, dizendo palavras reassuring with words que vão trazer segurança that para will bring eles? assurance to them? Um abraço, A hug, um beijo, a kiss, um parabéns. a congratulations. Isso pode interferir This can na interfere identidade do seu filho. in the identity of your child. Muitos dos nossos filhos lutam Many of our children para fight provar para os pais to prove to their parents que eles podem, that they are capable, que eles conseguem. that they are able. E às vezes And sometimes seu filho está tendo dificuldades na escola. your child is going through a hard time in school. Ele só tira C, They only get C, D, D's, e aí ele se prepara. and they prepare E ele tirou themselves. B. And they studied E more ele and he chegou got a em B. casa. And he got Vou home mostrar para os meus and pais said, I'm going to show my o meu parents boletim. my report Aí eu card quero que os meus pais I want my parents se orgulhem de to be mim. proud of me. Chega em casa, They get home, mostra o boletim para os they filhos. show the report card to their Aí o parents. pai vira para a criança e diz: And the father turns to the child and says, você não fez mais do que a sua obrigação. you didn't do anything more than your duty. Uau, Nice. que incentivo, What an incentive. que declaração, What a declaration. que afirmação. A reassurance. Muitos pais nunca fizeram Many parents have uma never declaração de amor declared their love para os seus filhos. towards their A child. melhor forma de nós The best way afirmarmos a identidade dos nossos filhos for us to reaffirm the identity of your é com children declaração is with declaration de amor. of love. Quanto vale
How much uma is it worth declaração de amor? to hear a declaration of love? Quanto vale uma declaração de amor? How much is it worth? Uma declaração de amor não custa caro. A declaration of love is Na not verdade, as expensive. coisas mais In importantes fact, the most num important relacionamento things about não relationship custam caro. are not expensive. Não custa caro você abraçar o seu filho. It doesn't cost anything for you to Não hug your custa child. caro você dizer, esse é o meu filho It amado, doesn't take anything to say that this is my beloved em quem eu child, tenho prazer, in whom I'm well em pleased, quem eu me agrado. in whom I am pleased. Não custa nada no dia do aniversário It doesn't take much dar parabéns, on their birthday to say dar happy presente, birthday, give a gift. por mais simples que seja. Although it might be simple, Mas o presente tem que ser acompanhado de uma declaração but sincera. the gift has to be accompanied de amor. by a sincere declaration Nós of love. precisamos criar filhos emocionalmente saudáveis. We must raise children who are Você está emotionally preparado healthy. Are you ready for para that? afirmar a identidade do seu filho? To reassure the identity Saia of your daqui child. hoje, Leave here today vá para sua casa and go home e ame os seus filhos. and love your children. A segunda dica para ser um pai responsável. The second tip to be a responsible Um parent pai responsável is that a responsible precisa estar parent disponível must be available para o filho. for their child. Como anda a sua agenda? How is your schedule? Sua agenda está muito cheia. Are you too busy? Eu entendo que esse é um grande desafio para qualquer pai. I understand that this is a great challenge Seja for aqui any nos Estados parent, Unidos, whether here in the United seja no States Brasil, or in ou Brazil em qualquer outro lugar da terra. or wherever you are. As nossas agendas estão sempre Our cheias. schedules are always so E nem sempre full, nós incluímos os nossos filhos and we don't always include nas our nossas children agendas. in our schedule. Eu li uma pesquisa recentemente I read a research recently, e eu fiquei impressionado and I com was impressed o resultado dessa pesquisa. with the results of this research. Essa pesquisa ela afirma And this research que os says pais gastam em média that parents spend 17 in minutos. turn of 17 17 minutos 17 por minutes semana a week com seus filhos. with their children. 17 minutos por semana 17 minutes a week com seus filhos. with their children. Não estou dizendo de estar debaixo do mesmo teto, I'm not talking about being under de the viver same na roof mesma casa. and living in the same house. Eu estou dizendo de ter diálogo com o I'm filho, talking about having dialogue de with your conversar, children and de talk se to them relacionar. and have relationship. Pai responsável precisa estar disponível. A responsible parent para must o be seu available, filho. must make themselves available for their children. Muitas vezes nós queremos compensar a nossa ausência com presentes. Sometimes we want to compensate our absence with gifts. Presentes não Gifts substituem a presença. Don't substitute your presence. A presença vem antes do The presente. presence comes before gifts. Você já percebeu Have you noticed que as coisas que nós mais that the valorizamos things that we value most não incluem pessoas? don't include people? Pais valorizam mais a casa que mora do que os filhos. Parents value their homes more than their Tem children. pais que valorizam mais o carro que tem do que os próprios filhos. There are parents who value their cars more than their Há children. muitos anos atrás eu ouvi uma ilustração Many years ago, I heard about an illustration sobre um relacionamento de um pai com um filho. about the relationship of a father É and um pai son. que não tinha um bom relacionamento com o It filho. was a father who didn't have a good relationship E with his esse son. homem trabalhou para comprar um carro, And this man worked hard to buy a car porque ele queria muito ter um carro zero. because he really wanted to have a Era o brand new primeiro car. carro It was his first zero da vida dele. brand new car in all his life. E ele chegou todo empolgado. And he got home very excited. E ele cuidava daquele carro And diariamente. he took care of that car daily. Quase todos os dias ele lavava aquele He carro. washed the car almost every day. E só faltava fazer amor com o carro. The only thing missing was to make love with Porque that o car. carro tomou o lugar da família. Because his car took the place O of carro his family. substituiu a esposa. The car O substituted carro his wife, substituiu os filhos. substituted his kids. E um belo dia, And one day, um filhinho his de little 4 son, anos de idade 4 years old, foi do lado de fora na garagem. went out to the garage. Achou um prego He found a nail, e pegou o prego. took the nail, E ele corria de um lado para o outro, and he ran from na one side lateral to the do other carro. on the side of the car. E ele rasgava. And he would go E ele and escrevia scratch no carro. and write on the car. Uma criança de 4 anos A 4-year-old child não sabia o que estava fazendo. did not know what he was Quando doing. esse pai chegou em casa, que ele viu, When this father got home and saw this, imagina o desespero. imagine how crazy Ele não pensou nas he consequências. got. He didn't think about the Ele consequences. chutou a porta de casa. He kicked Quem in the fez door isso?
and Quem screamed, foi o "Who did this? responsável? Who's responsible for this?" A mãe, assustada The mom was scared, e já ali com medo, very afraid. falou: calma, meu amor. Said, "Calm down. Foi o nosso filho. It was your son. Ele é apenas uma criança. He's just a child. Ele não sabia o que estava He fazendo. didn't know what he was doing." E a história diz que esse pai pega essa criança The story says that this father e took this começa a child bater nas mãos dele. and slaps his hands. Começa a bater nas mãos. Vou bater devagar. Começa a bater nas mãos dessa criança. He slaps that kid's E ele hand. ficou por vários minutos batendo muito For forte. many minutes he slapped very hard Até que a criança desmaiou. until that child De tanto que ele bateu na criança. fainted. E a criança For foi how- levada para o hospital. And that kid went to the hospital. Por ele bater tanto nessa criança, And for having hit his hands so much, infeccionou. he got an E infection. precisou amputar a mão And he had to amputate his hands. da criança. Quando essa criança chegou em casa, When that child got home, um belo dia, beautiful o day, pai já arrependido, the father had already repented for what he had a done. criança abraçou o pai The child hugged his e father disse para o pai: and papai, said, "Dad, o senhor tem dinheiro para comprar um carro novo? do you have money to buy a new car? O senhor podia comprar uma mão para mim?" Could you buy me a hand as well?" E a história diz que esse homem se suicidou. And the story says that this man committed Ele tirou a suicide. própria vida. He took his own life. Veja o desespero. Look at the desperation. Porque muitas coisas que nós valorizamos não incluem pessoas. Because many things that we value don't include people. Nós precisamos incluir tempo We must include time com os nossos filhos with our children em nossa agenda. in our Um schedule. pai responsável precisa estar disponível. A responsible parent para o must be seu filho. available for their A children. melhor jornada The best que eu e journey você possamos fazer, that you and I can take, ou a melhor parte de nossa or the jornada, best part of our journey, ela não está no caminho que nós percorremos, it's not in the trajectory that we mas take, nos relacionamentos que nós construímos. but in the relationships ao that we longo do build caminho. along the way. Nós focamos mais no caminho We focus more on the path e não focamos nas pessoas. and not in the people. Queremos construir uma vida, We want to build a mas life, nós não focamos nas pessoas que constroem a vida but conosco, we don't focus on the people who ou build as life pessoas que along Deus with us, coloca ao nosso redor. the people that God places next to us. Nós precisamos valorizar We must o value tempo que nós temos com as the pessoas. time that we have with people. Nós vivemos em uma geração que não tem boas memórias We live in a generation that doesn't have da good sua memory infância. of their Na childhood. verdade, nós temos uma geração que nem tem memórias. We have a generation da that doesn't sua even infância. have memory of Se from their você, como childhood. eu, tem mais de 40 anos de If you're idade, like me and you're older than 40, alguma memória boa você tem. you have some good Se você tem mais de remembrances. 50 anos, memórias boas. If you're older than 50, De quando you o seu have pai soltava pipa com você, good memories ou quando jogava bolinha de gude, of when you flew a ou kite, quando ia com você para aquele rio ou played um with córrego, marbles, or went to tomar the aquele river banho, to bathe ia in. jogar bola com você. You went to play soccer with your parents. Das memórias também quando você apanhava You bastante. also have good memories of when you took a whooping. Mas um pai que ama também sabe disciplinar o But a filho. father who loves knows how to discipline their Mas nós child. vivemos em uma geração que não tem memórias mais. We live in a generation that you don't have good memories. Sabe por quê? You know Porque why? nós temos uma geração que não investe tempo com seus filhos. Because we're in a generation that doesn't invest time E with por their não children. investir tempo com os filhos, And for not investing time não in their constroem children, memórias. they don't build memories. Qual foi a última vez que você tirou férias? When was the last time you went on a vacation? Vacation? What is this? Que isso? Férias? What is a vacation? O que é férias? What is that? Nós acostumamos, nós que nascemos no Brasil, Those of us who are from eu Brazil, particularmente tirava 30 dias de férias. I was used to getting 30 days of 30 vacation. days of vacation. 30 dias. I need this. Eu preciso disso. Estou precisando de férias. I need some vacation days. Mas aqui nos Estados Unidos parece que não existe férias. But here in the United States, it seems that there is no vacation. E você sabia que em momentos de férias você cria memórias? Did you know that during vacation you Eu gosto make de ouvir minha memories? esposa contando as lembranças que ela tem. I like hearing my wife talk Né, about quando the ela memories ia she pra has. praia About when she went com to os the pais, beach with her parents. chupava muito picolé de coco, She had a lot of comia coconut muito popsicle. camarão e peruá frito. She had a lot of shrimp. Meu Deus, é muita glória. It's too much glory. Férias. Vacation Férias time. eram memórias.
Vacations Tempo com generate os nossos filhos geram memórias. Time spent with our children E make hoje eu memories. percebi que nos Estados Unidos, And I noticed that in the United dependendo do States, tempo que está aqui, depending on how se o long filho you're nasceu here, aqui, if your kids were born essa here, criança não tem memórias, that child doesn't have porque memories elas ficam abandonadas dentro das nossas because casas. they're abandoned Elas in só our homes. estudam e ficam em They casa. only go to school and go home. Eu conheço famílias que vivem nos Estados Unidos há 10 anos. I know families in the United States for E 10 nós years, moramos a 3 horas de Orlando, and we live 3 hours away from que Orlando. nunca planejaram levar o filho em I Orlando. know people who never planned a trip to Orlando. Temos a oportunidade de gerar memórias, We have the opportunity to make memories gerar nos nossos filhos with our children coisas que eles vão poder transmitir para os nossos netos. and instill in our children things they will instill in our Quanto grandchildren. tempo você tem investido? How much time have you invested? Ou quanto do seu tempo você tem investido How much of your time na have you vida do seu invested filho? in your children? Quais lembranças vêm à sua mente What memories come to mind quando você lembra dos seus pais when you remember your parents ou da sua infância? or your childhood? Lembre-se que a nossa casa, Remember that our home, a nossa família our family é a resposta is the que o mundo answer está precisando. that the world needs. Amen? Amen? Nós gostamos de cobrar muito dos nossos filhos, né? We like to demand a lot from our children, Mas nós esquecemos que também um dia fomos crianças. but we forget that we were Essa é a once terceira children. dica que eu quero dar para você. This is the third tip I Um want pai to give responsável, you. A responsible ele precisa ensinar parent must o teach valor do perdão the value of forgiveness para o filho. to their children. Efésios capítulo 6, verso 4. Ephesians 6:4 Diz assim: pais, says, não parents, irritem seus filhos. do not irritate your children. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Bring them up in the training and instruction of Existe the um Lord. ensinamento aqui do apóstolo Paulo There's a teaching here from para Apostle os Paul pais for parents não irritarem os seus filhos. not to irritate Gente, their tem children. pai que gosta de irritar os meninos. There are parents that like to Tem menino irritate que já their não é kids. tranquilo. Some kids are E already tem not pai que gosta de easygoing, ficar irritando a and criança. some parents drive their kids crazy. Um pai responsável, ele não faz isso. A responsible Um parent pai doesn't do responsável, this. muito pelo contrário, On the ele contrary, ensina o valor do perdão para o filho. they teach the value of forgiveness to their Qual children. pai nunca errou? What father has never Qual made a mãe mistake? nunca errou? What mother has Nós never cobramos made a mistake? muito. We demand so much. Nós queremos exigir que os nossos filhos sejam perfeitos. We want to demand their perfection. Você quer que o seu filho arruma casa, você nunca arrumou uma casa. You want your kids to clean the house, but Você you quer never que seu did it. filho arrume a cama, você nunca arrumou uma You cama. want your kids to make their bed, but you never made your Ou seja, bed. você quer que seus filhos façam coisas que você nunca fez. You want your kids to do things you never did. Então, quando nós agimos errado por exigir dos nossos filhos coisas And when we act wrongly in que demanding nós things não from our children, fazemos, demanding things we nós don't do, devíamos pedir perdão a we eles. should ask for their forgiveness. Ah, pastor, But pastor, I am a man. eu sou homem. Macho man. Não, No, eu sou homem. I'm a man. Homem com H, e como sou? I'm a real man. Não posso pedir perdão. I don't ask for forgiveness. Eu vejo famílias sendo destruídas. I see families being destroyed Porque pais não sabem ensinar o valor do perdão para os filhos. because parents don't know how to teach the value of forgiveness to their children. Nós precisamos pedir perdão quando falhamos. We have to ask forgiveness when we fail. Porque assim nós estamos ensinando nossos filhos. Because in doing so, we're teaching our perdoar. children to forgive. Nós estamos ensinando o valor do perdão para os nossos filhos. We're teaching the value of forgiveness to our children. Pais, nunca exponham os seus filhos. Fathers must Na never frente dos expose amigos. your children in front Nunca of your exponham os friends. seus filhos na frente de outras pessoas. Never expose your children in front of Chame o other seu filho em people. particular. Call them aside. Corrija ele ali. Correct them. E quando você expõe, você envergonha. Because when you expose them, you shame them. E quando você não repara essa And situação, when you don't fix that, você começa a criar you create ódio na hatred vida do seu filho por você. in the life of your children towards you. Nós precisamos aprender We must o learn momento certo the right time para corrigir nossos filhos. to correct and discipline our children. Eu aprendi isso com meu pai. I learned this with my dad. Quando a gente agia de forma errada, When we were mischievous, seja em qualquer lugar que nós estivéssemos, wherever we were, o meu pai falava assim: my dad would say, quando chegar em casa a gente conversa. when we get home, we're going to talk. Quando chegar em casa a gente conversa, When we filho. get home, we're going to talk.
Primeira vez eu fiquei tranquilo, eu falei, nossa, meu pai é tão bonzinho. The first time I was okay because I thought my dad wants Poxa, to vai talk. conversar comigo em casa. Wants to talk at home. Falei, mas até chegar em casa ele já esqueceu. But until we get home, Passava he's gonna 2, forget. 3 horas. 2 hours would go Aí by. quando chegava em casa, meu pai falava, And Pedro, when we would get home, he would say, me espera lá no quarto. Pedro, wait for me in the room. Mas já entrava com o chicote. I would go in and he would E ele have me the falava, whip. você vai apanhar porque você fez isso, He would porque say, você you're fez gonna isso, take a porque whooping você agiu because you assim. did this, you did that, Isso é and para you behaved você this se way. lembrar, It's for you to remember, nunca mais agir assim. never to act that way again. Ele não me envergonhava na frente das outras pessoas. He didn't shame me in front of E other nós people. aprendemos, And we se tornou uma learned. cultura. It became a culture. Eu não esperava ele falar, em casa nós conversamos. I didn't expect any longer for him to say we would talk at home. Sempre procurava agir de forma correta para não apanhar. I didn't wait to hear that so I wouldn't Mas nós não take a podemos, beating. como Paulo diz, irritar nossos filhos, As Paul said, we cannot irritate our expor os children. nossos filhos, We can't expose corrigir them. sim, We have to disciplinar discipline sim, them. Yes. nossa função. That is our role. Outra coisa que um pai não deve fazer Another thing a parent é shouldn't do prometer algo is to promise que something não vai cumprir. that you can't keep. Existem pais que prometem coisas que não vão cumprir. There are parents who Um promise pai things they precisa can't keep, priorizar o compromisso but a parent que ele must prometeu ao filho. keep the commitment Quando você that cumpre um you made. compromisso que você assumiu com seu filho, When you keep a commitment you made with você your está child, ensinando para o seu filho you're teaching them o valor do caráter. the value of character. A palavra de Deus diz que nós temos que dizer é sim, sim ou não, não. The word of God says that our words must be Aí tem yes, pai que fala, yes, se você for bom and nesse your ano no na be a escola, no. se você for um menino bom na escola esse Dad ano, says if you're a good kid at school this year, se você for obediente, if you're obedient, no final do ano, at the end of the eu year, vou levar você lá na I'm Disney. going to take you to Disney. O menino passa o ano inteiro obediente, The kid tirando stays boas notas. in school and gets good grades Aí and chega no behaves, final do ano, and at the end of the year, você chega para ele, filho, não vai dar and you say, son, I'm not going to pra be gente able ir lá na to Disney. take you to Disney World. Nós não conseguimos juntar o dinheiro, We weren't able to get the money together. nós não vamos poder ir. We're not going to be able to go. Você frustrou You have failed um sonho de um ano de uma criança. in the dreams of the child. Provavelmente essa criança nunca mais vai acreditar em você. That kid will probably Ela não never vai again believe in confiar. you. Never trust Porque you. às vezes você pensa, é só uma criança. Because you say maybe Não, it's não, queridos, não é just só a uma child. criança. It's not just a child. Se você promete, olha, fim de semana eu vou levar você no McDonald's. If you promise your child that in the Nós weekend you're vamos going to go to comer lá McDonald's, sanduíche. we're going to eat a sandwich É um from there. sanduíche de $1. It's $1 Mas para sandwich. ele, irmãos, é como você tivesse prometido levar ele no fogo de chão. But it's like you're Ou promising numa churrascaria. going to a steakhouse. E aí ele for them. sonha, vou comer aquele hambúrguer. And they dream on, Fim I'm de going to eat that semana. hamburger in the weekend. Aí você, não vai dar para te levar não, meu filho. And then you go and say, I'm not going to be able to take Mais uma vez você acabou frustrando. it. And again, you have failed. Porque o que pode parecer simples para você Because what may seem simple é to you, importante para o seu it's filho. important to your child. Quando você faz uma promessa, ele sonha com aquilo. When you promise something, Ele they espera dream que with aquilo that. aconteça. They expect for it to happen. Nós nunca devemos prometer algo que nós não vamos cumprir. We must never promise E something se we assim won't fizermos, nós fulfill. devemos pedir perdão And if that happens, we have por to não ask for cumprir forgiveness aquilo que nós for not prometemos. fulfilling what we promised. E aí nós vamos ser responsáveis Therefore, we're e going to ensinar o valor do perdão para os be nossos filhos. responsible and teach the value of Amen? forgiveness to our children. A quarta Amen? dica, e nós vamos já para terminar. The fourth tip, and we're going to close. A quarta dica The fourth tip que você precisa entender that you must understand para ser um pai responsável. to be a responsible father Conte a sua história para o seu filho. is to tell your story to your children. As minhas filhas sabem a minha história de cor. My daughters know my story by heart. Elas sabem as dificuldades que eu enfrentei na minha infância. They know the difficulty I faced in my Elas sabem os childhood. problemas que a gente enfrenta no dia a dia They know the difficulties we face para pagar every um day. aluguel, We para pagar a faced prestação de uma to casa, pay for rent, to pay a para ter um mortgage, carro, to have a car, para ter um telefone, to have a phone, para ter uma boa roupa. to have good clothes. Nós vivemos uma geração We live in a que generation abre a geladeira that opens up the e fridge diz, não tem nada para comer nessa casa. and says there's nothing to eat in E a this geladeira house. está cheia. And the fridge is Fala packed. assim, eu não quero full. usar essa roupa. They say I don't want to wear these Os meus clothes. amigos tudo usam essa aqui que é de My marca. friends wear the brand name clothing. Você precisa ensinar.
You have to teach. Às vezes porque você teve uma infância difícil, Maybe because you had a difficult você childhood não coming up, não quer compartilhar com seus you filhos. don't want to share it with your children. Aí você está ensinando o seu filho And you're teaching them a ter muitas coisas que você não teve. to have so many things that you didn't. E talvez o seu filho, quando se tornar adulto e maduro, ele não vai conseguir manter o padrão que você dá para ele And hoje. maybe when they grow up, they're not going to keep up with the same lifestyle you're Nossos giving filhos them precisam now. ter suas experiências. Our children must have their own experiences. Eu lembro que quando eu era I criança, remember when I was a kid, a minha casa não tinha pó de café. in my house we didn't have coffee A minha mãe powder. fervia água com açúcar. My mom would boil water Era a and famosa sugar. água doce. And she would say, this is E some a gente sweet tomava water. aquilo com o maior prazer. And we drank that with great deal of pleasure. E aí você entende por que eu gosto tanto de café hoje. Now you know why I like coffee so much. Tem maquininha de Nespresso para todo lado. I have an espresso machine everywhere. Mas eu não tinha um café que parecia algo tão simples para tomar na minha I infância. didn't have something as simple as coffee to drink when I was growing up. E às vezes os nossos filhos precisam entender isso. And our children need to understand Porque eles that. estão escolhendo o que querem comer, o que Because querem they're beber. picking and choosing what they're going to eat and Na minha drink. casa é o seguinte, comia o que tinha para comer. In my house it was like this. You ate Eu não what we quero para had. comer isso. I don't want to eat that. Que isso, gente? What is that? Que tipo de filhos você tem gerado? What kind of children are you bringing up? Você precisa compartilhar suas experiências. You have to share your experiences. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a encontrarem o seu propósito na vida. We have to help our children find their purpose in life. Nós precisamos conhecer os sonhos dos nossos filhos. We must learn the dreams Você já of our sentou com seu children. filho? Have you ever sat down with your child Você já conversou com ele a respeito do futuro dele? and talked to them about their Ah, pastor, mas future? ele é só uma criança. Oh, but pastor, he's just Mas a Salomão diz, instrui a kid. criança But Solomon said, segundo o teach objetivo que the você kid tem para ela. according to the objectives you Nós have for precisamos them. contar a nossa história We have to tell them para our os nossos story. filhos. Share our story with our children. Porque aquilo que nós chamamos de experiência, Because what we call experience é a soma dos nossos erros e dos nossos is a acertos. combination of our rights and wrongs. Os nossos erros, acertos, vitórias e Our fracassos rights and wrongs, our é o que victories and our chamamos de failures experiência. is what we name E nós experience. aprendemos com isso. And we learn from Então this. você precisa contar as suas experiências para os So you seus have to filhos. share your experience with your Porque children. aí eles vão aprender Because com they will você. learn with E you. vão dizer, meu pai errou essa vez ali. And they will say, my Eu não dad vou made a errar da mistake mesma forma que o meu pai right over errou. there and I'm not going to make the same Ah, eu não vou mistake. errar da mesma forma que a minha mãe errou. I'm not going to make the same mistake my mom Ah, a made. minha mãe, ela não teve um bom relacionamento My mom didn't have a good no relationship casamento, in her marriage. ou não está tendo. Or isn't having one. Eu não posso errar. I cannot make the same Não estou mistake. entendendo. How many understand this? As experiências nos ajudam The experiences help us a instruir os nossos filhos. to instruct our Não children. deixe de contar a sua história para eles. Don't go without telling Diga para your eles story como to foi your children. difícil chegar nos Estados Unidos. Let them know how hard it was to get to the United Alguns vieram States. voando e alguns vieram nadando. Some came flying, others came Fala para swimming. eles, meu filho, foi difícil chegar Tell them aqui. how difficult it was to get here. Eu fiquei no deserto. I was in a desert. Deus abriu o mar, aleluia, God para eu opened the sea passar. for me to Deus pass. cegou aqueles agentes, aleluia. And God blinded the Então, é agents. a sua história. This is your story. Não quero que o meu filho saiba. I don't want my Você vai my omitir kid to know. What are you parte going da sua vida para ele? to omit part of your life Seu to filho them? precisa saber. They need to know. Porque hoje ele é um cidadão americano. Because today they are Ele não citizens. sabe como foi difícil você trazer ele aqui. And they didn't know how hard it was for you to Sabe que bring eu them conheço here. história de filhos americanos que não dão a cidadania para o pai I've heard brasileiro? stories of citizens who didn't give Muitos que their poderiam dar a cidadania para os the pais. citizenship to their parents. Many who could. Por isso que tem muitos pais que os filhos nasceram aqui, That's why there's so many parents whose eles fazem, children were born here. eles fazem o que os filhos querem. They do whatever the kid Ele wants. deixa os filhos fazerem o que querem They fazer, let their kids do whatever they want porque tem medo dos meninos, because they're scared of these porque os kids. meninos são americanos. Because they're Americans. Leva no Brasil, irmão. Take them to Brazil. Aleluia. Tem sangue seu ali ou não tem? You got your blood in that child or not? Aleluia. Seu filho precisa conhecer a sua história. Your kids must know your story. Ele vai valorizar você mais do que você pensa. And they will value you more Ele than vai you think. valorizar coisas They will value que things aparentemente são simples, that are mas apparently que têm um simple, peso muito grande. but that have a great weight. Para terminar, And to finish, quinta dica the fifth tip, para ser um pai to responsável. be a responsible O father. pai responsável, A responsible ele father supervisiona supervises os passos the steps do filho.
of their child. Tem pais aqui que não sabem onde o filho dormiu ontem. There are parents here who don't know where their kids slept Tem last pai night. aqui que não sabe com quem o filho esteve ontem. Parents who don't know who their kids Por were onde o with, seu filho tem andado. where their kids have been going. Você conhece os amigos dos seus filhos? Do you know your kids' friends? Você conversa com seu filho sobre drogas? Do you talk to your kids Sobre about drugs, sexo. about sex? Sabe por quê? Do you know why? Porque se você não fizer isso, Because if you don't do this, algumas pessoas vão fazer o seu papel. some people will do it Algumas for you. pessoas vão cumprir a sua função de Some pai. people will fulfill your role Algumas as a pessoas father. vão amar, vão abraçar, vão Some people beijar will o seu hug and filho. kiss and embrace your E vão children. falar sobre drogas. And they will tell them Vão about falar drugs. sobre sexo. They'll tell them about Ah, mas sex. meu filho é muito Oh, novo. but my kids are too young. Seu filho cresceu. Your kids have grown up. Eles sempre serão crianças para They will nós. always be children to Nós us. precisamos ser responsáveis, We must be responsible supervisionar a vida and deles. supervise their O lives. pai responsável, ele precisa dar limites para o seu A filho. responsible parent must give limits to Nós their precisamos children. supervisionar We have to o que supervise os nossos filhos estão vendo no telefone. what our kids are watching Que on the tipo phone. de jogos eletrônicos eles estão jogando. What kind of games they're playing. Monitorar as redes sociais dos nossos And filhos. monitor the social media of our children. Não, pastor, But pastor, tem a privacidade do meu filho. they deserve privacy. Você sabe qual é a senha do celular do seu filho? Do you know what's the password to their cell Eu phone? tive uma reunião com um pai uma vez, estava tendo um problema com o seu filho. I had a meeting with a father who was having a problem with E his eu son. perguntei para ele, você tem a senha do telefone do seu And I filho? asked, do you have the password Ah, to his pastor, phone? mas é porque é a privacidade. And he said, but pastor, that's Eu his tenho que privacy. preservar a I privacidade. need to uphold his Falei, privacy. quantos anos seu filho tem? And I asked, how Ah, old ele is your tem kid? 8 anos. He's 8. 8 anos. At 8 years old. 8 anos já tem um iPhone 12. At 8, he has an iPhone 12. E o pai não tem a senha do telefone do menino. And the dad doesn't have the password Quem to his comprou esse phone. telefone? Who bought the phone? Quem que paga a conta desse telefone? Who pays the bill for the phone? Então você não pode ter acesso a um bem. You can't have access A to, privacidade. his A privacidade do meu filho. oh, but my kid's privacy. Um pai responsável precisa dar limite para o filho. A responsible parent must give limits to his children. Precisa saber por onde o filho anda. You need to know where they're going. Aqui nos Estados Unidos tem o famoso sleepover. Here in the United States, you have the famous Sleepover é sleepover. quando um filho vai dormir na casa dos amigos. It's when your kids go to sleep Eu li at uma somebody else's pesquisa house. recentemente que I read statistics the other day 80% de crianças que são abusadas sexualmente, that 80% of kids who aqui are nos sexually Estados Unidos, abused in the United elas são States, abusadas no famoso sleepover. they are abused sexually Quando in são the famous abusadas sleepover. por crianças maiores, When they are abused by older elas são kids abusadas pelos pais das crianças. or by the kids' parents. Isso é sério, gente. This is serious. Você sabe onde seu filho está indo? Do you know where your kids Você are going? conhece os donos da casa, os pais dos seus filhos, Do you know os pais dos amigos dos seus the filhos? parents of your kids' friends? Eu fico irritado com essa geração, I get irritated with que this parece que generation. é se livrar, It seems that they want to get rid of their se children. livrar dos filhos. Just get rid Não, of não, them. eu sou Ditch them. responsável. But no, you are Eu preciso responsible. supervisionar You have to a vida dos supervise meus filhos. the lives of your children. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular I have an app on my phone chamado Life 360. called Life 360. A minha filha mais velha, ela tem 27 anos. My oldest daughter is 27 years old. Ela tem uma filha de 2 anos e meio. She has a 2.5-year-old daughter. E semana que vem vai nascer a minha outra netinha. And next week we're going to have A our minha filha mais new nova tem granddaughter. 24. My youngest daughter is 24 A minha years esposa old. tem, não vou falar a idade. My wife, I'm not going to say how old. O meu genro, And my son-in-law, também não vou falar a idade. 28. Mas eu tenho um aplicativo chamado Life But I have an 360. app called Life 360. Ou seja, a visão panorâmica da vida. It's a panoramic view of life. 360 graus. 360 Onde você degrees. pode monitorar os passos And here you can monitor das pessoas que são importantes para você. the people who are important to you. Sabe quem está no meu aplicativo? Do you know who's in my app? Ana Corra, Anna Koha, Lohane Corra, sobrinha que mora na minha casa, porque mora na minha casa é responsabilidade minha. and my niece who is living Sandra in my house, Koha, and I'm responsible for her. Betânia Sandra, Corra, Betânia Koha, Júnior Salgado. and Juni Salgado. I see him too. Perguntei um dia para minha esposa, o meu genro não está no negócio aqui? And I asked my wife one day, isn't our son-in-law here?
Ele precisa estar, ué. He needs to be on it. Faz parte da minha família. He's part of my family. Não é controle. It's not about É control. saber onde estão. It's about knowing where they are. E se é família, And if it's family, não precisa esconder onde está indo. I don't need to hide where we're Eu going. preciso saber onde ele está indo. I need to know where he's going. A minha esposa precisa saber onde eu estou indo. My wife needs to Eu know where preciso I saber am. onde as minhas filhas estão I need to know andando. where my daughters are going. Irmãos, e se desligar, na hora eu estou ligando. And if they turn off their Eu location falei, por que settings, está desligado I esse call them negócio right aí? away and I say, Por what's que going on? desativou? Why did you turn it off? Ah, come on. Pelo amor. Famílias precisam supervisionar, irmãos. Families must be supervised. Não é questão de desconfiar. It's not about É que pode mistrusting. acontecer algo. It's that something E could happen. aquele aplicativo vai ajudar você a encontrar essa pessoa. And that app could help you locate that person. Um pai responsável, ele supervisiona. A responsible father A vida dos seus supervises filhos. the lives of his children. Você está preparado? Are you prepared? Eu quero orar com você nessa manhã para nós I want to pray terminarmos. with you this morning for us to finish. Você tem sido um pai de verdade? Have you been a real parent? Você tem sido uma mãe de verdade? Have you been a real mom? Você A real tem dad? gerado Have you generated a identidade do seu filho? the identity of your Você son? tem tido tempo disponível para estar com eles? Have you had enough time to be available Você for tem them? ensinado para os seus filhos o valor do perdão? Have you taught your children the value of forgiveness? Você tem contado a sua história de vida para os seus filhos? Have you told your story to your Você tem children? supervisionado a vida dos seus filhos? Have you supervised the lives of your children? Eu me sinto como Abraão, I feel like Abraham, pai de nações. a father of nations. Sara foi mãe de multidões. Sarah was the mother of multitudes. Uma família não tem a ver comigo, Family doesn't have anything não to tem do a ver with com me. hoje, It has nothing to do with tem a ver today. com amanhã. It has to do with tomorrow. Nós temos netos, We have nós temos grandchildren. bisnetos. Great Uma geração grandchildren. espera por você. A generation awaits you. Pessoas que ainda não vieram à terra, mas que necessitam de você. People who haven't come to the earth yet, but who need O que you. você poderia mudar em sua vida? What could you change O in que your você life? poderia mudar no seu relacionamento What could you change in your com relationship Deus, with God, com o seu cônjuge? with your spouse? Você pode deixar Deus Can you allow ser God responsável pela agenda to be responsible da sua família? for the agenda of your family? Você tem o privilégio de ser pai, de ser mãe. You have the privilege to be a father Deus and a conta mother. com as nossas casas. God is counting Eu on our sonho com homes. famílias sacerdotais, I dream about famílias que vão ser priesthood modelos families who para will nossa be geração. role models for our Eu generation. quero orar com você nessa manhã. I want to pray with you Você this está morning. disposto Are you willing a assumir a to paternidade que Deus colocou sobre os seus ombros? assume the fatherhood that God Feche has seus olhos placed por um over your momento. shoulders? Se você está em casa me acompanhando e você foi Close your eyes tocado for por a esta minute. palavra, If you're at home and you're following eu the quero word orar com você também. and you were touched by the word Pai, em of nome God, de I wanna Jesus, pray with you. estamos aqui diante de uma geração Father, here we are in de front of homens a e generation mulheres of men and women que Deus escolheu. that God has chosen. Assim como Deus escolheu Adão, Just as God has assim chosen como Deus escolheu Noé Adam and Noah, e a família, and assim como family. Deus escolheu Abraão e a família, as God chose assim como Abraham and Deus his escolheu family, Maria e José, as God chose Mary o and Senhor nos Joseph, escolheu you have chosen para sermos us modelos nessa to geração, be role models para for this assumirmos o generation, nosso papel to como exercise pais, our role dar destino para os nossos as filhos. parents and give Eu destiny quero to our abençoar cada children. uma dessas famílias que I estão wanna nesse bless lugar. each family in E this também place, abençoar cada família que está me acompanhando em and each casa. family watching from home, Meu Deus, que eles possam entender a importância de estarem that juntos. they may understand the importance of being É together. uma missão This is a que mission Deus nos confiou. that God has E nós trusted, sairemos nesse domingo melhor do que in nós us. chegamos. and we wish to Na certeza finish que o this Senhor Sunday better than we Escolheu a started, nossa casa. with the certainty that God has chosen Assim como our home. Josué um dia disse: As Joseph eu once e a minha said, casa my house and servimos ao Senhor. I serve the Lord. As pessoas podem escolher a quem elas querem servir, People can choose who mas they eu e can você serve, temos but you and I o dever e a obrigação have the duty de and dizer the como obligation Josué, to say as que eu e a minha casa Joshua, serviremos ao Senhor. that my house and I will Eu quero serve the convidar Lord. você que está aqui no prédio para ficar de pé no seu lugar.